Olá pessoal, meu nome é Mário Lemes, sou professor do Instituto Federal de Goiás. Este exercício ele é sobre o HSRP, uma solução proprietária da Cisco para fazer redundância de gateway a primeiro salto. Então, neste exercício ele convida a gente a configurar este protocolo HSRP nesses roteadores R1 e R3. E aí, para a gente configurar esse protocolo, para que os gateways, né, para que os dispositivos finais tenham como gateways, tanto os PCs A e B, quanto os switches 1 e switches 3, eles tenham como gateway o endereço virtual definido aqui na tabela de endereçamento. Então a ideia do HSRP é que todos os dispositivos configurem como gateway o endereço do dispositivo virtual, do gateway virtual. Porque assim, quando uma conexão falha de um dispositivo físico, a conexão, por exemplo, do R1 caia, mesmo eu tendo a conexão física do R1 caindo, eu consigo fazer com que o PCA, quando ele está configurado com gateway, apontando para o meu roteador virtual, ele ainda consegue chegar no seu destino. Neste caso aqui, pessoal, a gente está tentando fazer a comunicação entre os PCs e o servidor web. Note que tem vários caminhos aqui que podem ser percorridos, né? Pelos PCs, pode vir aqui por cima, né? Ou pode vir aqui por baixo, né? O PCA pode fazer esse caminho. O PCB também é a mesma coisa, ele pode vir por aqui, né? Ou pode vir subindo aqui em R3, R2 e chegar no servidor web. A ideia então, pessoal, é a gente ver, né, como é que isso pode ser configurado. Pessoal, isso de forma padrão, né, a gente já aprendeu que os gateways, né, sem usar uma solução de redundância primeiro salto, de gateway, sem usar essa história de roteador virtual, os PCs já estão configurados aqui. Se a gente olhar ali o gateway dele, é um 926811 do PCA. O 926811 é o endereço do roteador 1 físico. Aqui do PCB, a mesma coisa, ele está com o gateway 926813, que é o endereço do roteador 3, olha lá, ó, na giga 00, 926813. Os meus switches, eles estão configurados também, né? Se a gente olhar aqui no show running config, a gente vê que o default gateway do switch 1 está apontando para o 926811, que é o endereço do roteador. Aqui no S3, a gente tem a mesma coisa, só que apontando para o R3. Então, show running config, eu consigo ver que o default get configurado é o endereço do roteador físico, né, um 926813, que ele tem conexão aqui. Este é um cenário que a gente costumava fazer, né, configurar os gateways, tanto dos PCs quanto dos switches, apontando para o roteador, apontando para aquele endereço que ele conhece. Se a gente fizer então, aqui no comando, aqui no PCA, fazer um trace, né, que é um rastreador do pacote, ou seja, eu quero fazer um rastreamento de onde está essa máquina, o 209, o 165, 200, 226, que é o servidor web do meu cenário, né, esse cara aqui em cima. Então o que eu vejo, quando eu faço esse trace, né, esse trace RT, eu vejo que aqui eu tenho, a um salto eu tenho o 926811, aqui da parte do PCA, que é exatamente aqui o endereço do roteador. Depois ele tem o 10112, que é aqui essa interface aqui, giga 00 do roteador 2. A gente vê aqui, ó, 10112, IP dela. Depois tem o IP 10.100.102, que é a interface giga 01 aqui desse roteador que ele chamou de iNet, né, esse dispositivo que ele chamou de iNet aqui. Então, é exatamente essa interface, né, giga 01, e aí ele chega no servidor web. Então eu estou aqui a 4 saltos, né, do switch do PCA para o servidor web. A 4 saltos com o comando trace, eu vi que estou 4 saltos do meu servidor web. Se a gente fizer a mesma coisa do PCB, né, eu vejo aqui que eu também estou a 4 saltos, né? Só que aqui está passando o primeiro salto pelo R3, né? Por esse dispositivo. Se a gente tira esse link aqui, pessoal, se esse link cai, né? Por exemplo, imagina que a gente faz esse cenário aqui, ó, eu arranco essa conexão, né, e a gente faz a mesma coisa. Tenta ver se o PCB consegue chegar no servidor web por este caminho, né? Porque eu tirei essa conexão.
Então, se a gente fizer esse mesmo comando aqui, né, ele vai tentar traçar a rota até o servidor web, e ele vai fazendo essa configuração. A gente vai ver que ele não vai conseguir fazer esse determinado caminho para o servidor web. Porque o caminho foi quebrado aqui, né? Ele foi quebrado aqui, essa conexão. Ele vai tentando, só que ele não consegue. Ele vai dar um request timeout, né? Como a gente está vendo ali. Tá vendo? Então o que está acontecendo? Quando eu configuro o gateway aqui desse PC com a solução padrão que a gente está acostumado, ou seja, apontando para o roteador físico, quando a gente faz isso, a gente acaba que, quando tem uma quebra de link aqui, né, a gente consegue ver que eu não consigo mais chegar no servidor web. Então a solução, uma solução de redundância primeiro salto de roteador, ela traz uma ideia da gente configurar, ao invés de colocar os gateways, o dispositivo físico, a gente coloca um dispositivo virtual, e aí a gente define, faz configurações nos roteadores para quem será aquele que vai ficar encaminhando o tráfego, né? Um vai ser o ativo e o outro vai ser em standby. Então se um link chegar a cair, por exemplo, ele vai conseguir acessar o servidor web, né? Ele vai conseguir chegar lá no servidor web mesmo o link tendo caído, né? Então a ideia é a seguinte, vamos colocar de volta aqui essa conexão, né? A gente já viu que ele não conseguiu fazer, ó, atingir o servidor web, ele não vai conseguir porque foi quebrada a rota, né, quebrado esse link, e aqui o gateway do PCB está apontando para o R3, né, está apontando para o 92.6813, então ele não vai conseguir fazer. Vou restaurar o link aqui dessas conexões, e vamos fazer uma conexão aqui, giga 00 na giga 02, né, vamos avançar o tempo. Como é que a gente vai fazer aqui agora? Vamos configurar, pessoal, o protocolo HSRP aqui nesse cenário. Então a gente vai pegar os roteadores R1 e R3 e vamos configurar, né, o HSRP aqui, essa solução da Cisco. Então vamos entrar aqui no primeiro, né, o primeiro roteador R1. O que eu vou fazer? Nessa interface aqui, pessoal, ó, de conexão com o switch, que é giga 01, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no modo de configuração global, vou entrar na giga 01 e vou dizer que eu vou usar a versão 2 do protocolo HSRP, né? Então esse comando faz isso, na standby version 2. Estou dizendo que eu vou usar a versão 2 que dá suporte a IPv6. A versão 1 só dá suporte a IPv4. Estou dizendo isso e eu digo que o meu grupo de roteadores, eles vão fazer parte do grupo 1 e o IP do meu roteador virtual, como está descrito aqui na tabela, vai ser um 92.168.1.254, né? Um IP da minha rede ali, 92.168.1.254. Este cara vai ser o endereço do roteador virtual que eu vou configurar nos dispositivos finais, nos dispositivos intermediários. Então, o endereço do virtual vai ser esse, né? 92.168.1.254. E aí eu vou dizer, pessoal, que eu quero, né, que nesse grupo de roteadores, eu quero que este cara aqui, esse R1, seja com a prioridade 150. Quanto maior a prioridade desses roteadores, do R1 ou do R3, quanto maior a prioridade, mais ele torna-se um encaminhador, o roteador ativo. Então a prioridade padrão dos roteadores da Cisco é 100. Então eu colocando o comando standby priority 150, eu estou dizendo que este cara terá uma prioridade maior. Então ele será o roteador ativo da minha rede. Então coloquei isso e vou dizer também que quando ele falhar, quando ele voltar, né, ficar ativo, eu quero que ele assuma novamente a função de gateway quando ele retornar. Então assim, esses comandos desse roteador 1 está dizendo que ele vai ser o roteador encaminhador, roteador ativo, e o endereço IP do meu roteador virtual é 1254, né, de acordo com a tabela de endereçamento. Vamos fazer as configurações do R3. O R3, ele não será meu roteador ativo, e sim meu roteador de backup. Então, caso o R1 falhe, o R3 vai assumir. Então, como é que a gente vai fazer as configurações no R3? Né? No R3, a gente só precisa fazer o seguinte, né? Só precisa dizer, vou entrar no modo de configuração global, eu preciso dizer no R3 que eu vou usar, né, a versão também 2, eu vou entrar na interface de configuração dele aqui, no caso, nessa aqui, a giga 00, então eu vou entrar na interface giga 00, que é a de conexão ali, e vou dizer que eu vou também utilizar a versão 2 do protocolo HSRP, e que
ele também faz parte do grupo 1 desses roteadores, igual o roteador R1, e que o IP do endereço virtual, do roteador virtual, é o 92.68.1.254. Ou seja, estou dizendo também para esse R3 que o endereço IP do roteador virtual é o 92.68.254. Não vou alterar a prioridade aqui do roteador R3, que eu quero que ele tenha uma prioridade menor que o R1, ou seja, ele vai ser o roteador de backup e este cara vai ser o R1, vai ser o roteador ativo, tá, da rede. Então, eu consigo ver, pessoal, né? A gente consegue ver já que, por exemplo, se a gente vir aqui no R1 e fazer o comando, né? Sair do modo de configuração, fazer um show standby. Ele já me mostra que essa interface Giga01 está fazendo parte do grupo 1 que a gente configurou. Aponta o estado desse roteador é ativo, ou seja, ele é o encaminhador da rede. E o endereço IP do virtual é o 92.68.254. Ele nota que mostra também que a preempção está habilitada, ou seja, se ele chegar a cair na hora que ele volta, ele assume o papel de roteador encaminhador. E diz que o roteador de backup é o 92.68.1.3, que é exatamente o endereço do R3. A prioridade foi configurada como 150, né, para a gente manipular a eleição do roteador encaminhador. Então as configurações do R1 é essa. Se eu entrar no R3, eu vejo que ele tem configurações muito parecidas. Só que agora, em vez de mostrar informações em relação ao roteador encaminhador, ele mostra o contrário, né? Então aqui na Giga 00 do roteador R3, essa interface aqui, a Giga 00, ela faz parte do grupo 1, como a gente configurou, e esse é o cara que é standby, ou seja, ele está ali para ser o roteador de backup. Aí ele mostra ali que a prioridade é 100, né, a prioridade padrão, eu não alterei a prioridade. Note então, pessoal, que aquele roteador que tem prioridade maior, ele é eleito o roteador encaminhador, roteador ativo. E o endereço IP também do virtual é a mesma coisa, ele aponta para o 192.68.254, né, como a gente tinha configurado. Então a gente pode dar comando, inclusive aqui, ó, show, standby, brief. Ele dá um resumo aí, né, mostrando a interface que está fazendo parte daquele grupo, qual a prioridade, qual é o estado daquele roteador, né? Ele é neste caso, o R3, ele é o roteador de backup, ele é chamado aqui no SysQOS de standby, e o ativo é exatamente o R1, 92.68.1, no endereço aqui, ó, a Giga 01 do R1. E o IP do roteador virtual, 92.68.254. Né? A gente pode fazer o seguinte, pessoal, fazendo essas configurações, já ativou aqui o R1 e o R3, sendo que o R1 é o nosso roteador ativo e o R3 é o nosso roteador de backup. Então falta de mudar agora, alterar os endereços gateways, tanto dos PCs quanto dos switches. Porque anteriormente, né, se a gente parar o mouse aqui em cima, a gente vê que ele está apontando lá para o 92.68.1, neste caso, e aqui o PCB está apontando para o 92.68.1.3, como a gente tinha visto anteriormente. A gente não quer isso, a gente quer que esse cara aponte, né, ele não aponte para o roteador R1. Eu quero que ele aponte para o roteador virtual. Então eu vou colocar aqui, ó, o endereço do meu roteador virtual. O meu gateway vai ser o 92.68.1.254. Vou fazer isso para o PCA. Vou fazer isso para o PCB. Ele também não vai apontar para o roteador 3, que é o 92.68.1.3, e sim 192.68.1.254. Este será o IP dele. Além dessas configurações nos meus dispositivos finais, eu vou usar os meus switches aqui e também fazer a mesma configuração. Eu vou falar que o IP Default Gateway é 192.168.1.254. Vou alterar. Se eu olhar inclusive aqui no meu arquivo show running config, agora eu vejo que o Default Gateway aponta para o 1.254, não mais para o 1.1, que é o endereço do roteador 1. Aqui no S3, a gente vai fazer a mesma configuração, ou dizer, no modo de configuração global, que o IP Default Gateway é também o endereço IP do roteador virtual, 254. Eu posso sair aqui e ver que a configuração agora pegou, né, o IP Default Gateway aponta para o roteador virtual. O que a gente fez? A gente alterou os gateways, né, a gente alterou os gateways dos dispositivos finais e dos dispositivos intermediários. Então a gente pode ver que se eu fizer um ping, por exemplo, aqui, né, do PCA, vou fazer um ping
lá para o servidor web, né? Esse IP aqui, 209.165.200.226. Eu consigo ter comunicação, né, aqui do PCA. Note que eu configurei o IP virtual, né? Quem está resolvendo é o meu roteador virtual. Ele está passando para o R1. O R1 fica escutando, né? Porque ele é roteador ativo. E acontece aqui também com o PCB, né? Eu consigo também no PCB fazer o ping, né? A conexão lá para o 209.165.200.226. Ele também faz a comunicação, note que tudo passando com a ideia da configuração de um protocolo HSRP. O mais interessante, pessoal, é o seguinte: esse R1 é o roteador encaminhador ativo. E se ele falha? Né, que a gente vamos fazer o teste? Ó, tirei o link do R1. Né? Então agora esse PCA, se tivesse configurado com o gateway apontando para R1, ele ia falhar. Mas agora ele tem esse caminho aqui que ele pode fazer, né? Ele pode fazer esse caminho aqui. E eu posso ver, né? Eu posso chegar no PCA para ver se está funcionando. Eu tento fazer o ping, né? Pro servidor web, eu vejo que ele está funcionando. O ping não parou, né? Ou seja, agora eu consigo ver, né, que mesmo o R1 tendo aqui tirado esse link aqui para o PCA, ele consegue fazer este caminho aqui, ó, para chegar no servidor web. Inclusive, se eu fizer um mesmo caminho lá, o trace, né, trace-RT, ele está passando agora por onde? Pelo 92.6813, ou seja, pelo R3. E agora, se a gente entrar no switches, no roteador, né, eu vejo aqui que o estado dele é init, né, a interface está down, então ele perdeu ali o estado de active. Aí eu vejo aqui que o R3, se eu fizer o mesmo comando, show standby, eu vejo que o R3 ele deixou de ser standby, o estado deixou de ser standby e passou para active, ou seja, ele agora é o roteador ativo, ele responde os pacotes que são encaminhados para o roteador virtual. Então, é uma solução de redundância também de roteador. Eu tenho aqui que o meu link falhou, mas eu consigo ainda a comunicação entre o PCA e o servidor web e o PCB e o servidor web, fazendo as configurações colocando o gateway desses dispositivos, apontando para o endereço virtual, né, do HSRP. Note, se eu voltar a conexão, pessoal, na teoria eu preciso, né, se eu voltar a conexão do meu roteador, né, eu vou avançar o tempo para ele trocar os estados do HSRP, eu tenho que saber que isso aqui, né, show standby, ele volta para qual estado? O R1 volta para ativo, porque ele é o roteador que tem uma prioridade maior, 150. Então ele é o roteador principal da minha rede e a preempção está habilitada. Ou seja, quando ele voltar de uma falha, que é o caso que a gente acabou de fazer, ele volta a ser o roteador principal, o roteador encaminhador. Note agora então que a gente tem uma redundância de roteador, sendo que quando o principal falha, o de backup, o roteador de standby, ele ativa, né? Ele vira o encaminhador e consegue dar a conexão para os dispositivos finais da minha rede. Espero que tenham gostado, pessoal, dessa prática de configuração desse protocolo da Cisco HSRP e até a próxima.